Salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática com Benayon e neste vídeo vamos dar continuidade à resolução da prova da ESPESEX do ano de 2019 como referência o modelo D. Vamos lá, questão 3 na sua tela. Sabe-se que as raízes da equação x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 6x mais k igual a zero estão em progressão aritmética. Então, podemos afirmar que o valor de k sobre 2 é igual a... Vamos ao nosso tradicional resumão. Seguinte, galera, novamente, assim como na questão de número 1 dessa prova, ele dá uma equação polinomial, nesse caso de terceiro grau, e dá uma característica das raízes dessa equação. E você precisa automaticamente lembrar das relações de Girard, que no caso particular, para uma equação do terceiro grau, que é o nosso caso, temos as seguintes relações. Primeiro, a soma das raízes é dada por menos b sobre a. A soma dos produtos 2 a 2 das raízes é dada por c sobre a. E o produto das raízes é igual a menos d sobre a. Lembrando que aqui a gente tem um polinômio, né, de grau 3, uma equação do terceiro grau, e, portanto, a gente tem, no máximo, 3 raízes, tá? Mas a questão também fala de uma progressão aritmética. As raízes dessa equação estão em progressão aritmética, ou seja, vamos falar um pouquinho de PA. Bom, vamos lá. O que é uma progressão aritmética, Fabrício? Progressão aritmética é toda sequência numérica onde a diferença entre um termo e o seu antecessor é constante. E essa constante a gente dá o nome de razão da progressão aritmética. Então, um exemplo numérico bem simples. Observe que 3 mais 5 é 8. 8 mais 5 é 13. 13 mais 5 dá 18. E assim sucessivamente. Então, você observa que, né, a diferença, você toma aí qualquer elemento. Por exemplo, 23 faz menos 18, que é o seu antecessor, essa diferença é precisamente 5. 18 menos 13, 5. 13 menos 8, 5. Então essa é a característica fundamental de uma progressão aritmética, ok? Bom, vale lembrar aqui, nós não vamos usar, mas já que a gente está falando, do termo geral de uma progressão. O que é o termo geral de uma progressão? É a fórmula que te dá qualquer termo futuro. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor, se eu quisesse calcular o valor desse termo aqui, ó. Lembrando, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto termo. Então vamos supor que eu quisesse calcular o quarto termo. Então o quarto termo, o A4, é o A1, segunda fórmula, que é o 3, mais N, que é dado pela posição do termo, que é 4, menos 1, vezes a razão, que é 5. Então vai ficar 3 mais 3 vezes 5, e, portanto, 15 mais 3 é igual a 18, conforme a gente já observou aqui. Beleza? E agora sim, algo que vai ser importantíssimo para a gente resolver essa questão. É a dica que eu vou dar para vocês, ó. Quando você tem uma PA com 3 termos, existe uma forma bem esperta de você escrever. Observe a seguinte, o termo central, né, dado 3 termos, eu tenho um termo central. Vamos dizer que ele seja x, e que a razão dessa PA seja r. Então o termo anterior é x menos r, e o termo sucessor é x mais r. Observe, vamos fixar aqui o 13 como um exemplo numérico. Observe que o 8 é 13 menos 5. E que o 18 é 13 mais 5. E por que isso vai nos ajudar? Agora nós vamos juntar, né, o conhecimento das relações de Girard com progressões aritméticas. Observe que, como eu sei que as raízes formam uma progressão aritmética, então eu sei que a soma delas, x menos r, mais x mais r, ou seja, a soma das raízes é dada por essa relação aqui, ó,
menos B sobre A, onde eu conheço o B e o A da minha equação do terceiro grau. Ou seja, eu vou escrever menos B sobre A. Fechou? Ó, lembrando que o A aqui é 1. Olha o que acontece agora. Olha a esperteza da forma de você escrever dessa maneira. Menos R com mais R cancela. Obtendo assim, x mais x mais x, 3x. E isso daqui é menos com menos dá mais, 3 divididos por 1 dá 3. Logo, x é igual a 1. Beleza, então eu encontrei uma das raízes da minha equação do terceiro grau. X é igual a 1. Mas, Fabrício, eu não vou precisar das outras? Não, observe que o que ele quer é o valor da metade do k, k dividido por 2. E a gente sabe que, por definição, a raiz é o valor de x que verifica a igualdade. Em outras palavras, se eu substituir x por 1, eu tenho que achar o valor zero aqui do outro lado. E é isso que eu vou fazer. Eu vou substituir agora, ó, 1 ao cubo menos 3 vezes 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais k, isso tem que ser zero. Então, automaticamente, fazendo aqui as contas, 1 ao cubo menos 3 vezes 1 dá 3, menos 6 vezes 1 mais k é igual a zero. Observe aqui que a gente já encontrou o valor de k. Isso aqui dá menos 2, isso aqui dá menos 8. Então, menos 8 mais k é igual a zero. E, por fim, k é igual a 8. Mas como ele quer k sobre 2, basta a gente fazer k dividido por 2 é igual a 8 dividido por 2. E, por sua vez, isso é 4. Que você encontra no item B da questão. Então, uma questão relativamente simples, mas que nos proporcionou aqui a chance de verificar bons conteúdos. Fechamos então aqui a questão. Um forte abraço e até a próxima, galera!